Boa noite, paz seja convosco. Estamos dando início ao nosso segundo elo, segunda noite da nossa semana de oração, a qual nós vamos estar aliançados em um propósito de buscarmos a presença de Deus. Então, que nesta noite, nesta madrugada, nós possamos vir até o Senhor e pedir aquilo que Ele tem para nos entregar, aquilo que tem para nos dar, quanto alimento, quanto palavra de Deus para a nossa vida, e que Deus possa nos abençoar grandemente. Esse segundo elo, essa segunda noite de oração, para você que está nesta campanha, que Deus venha te abençoar, que Deus venha trazer as bênçãos de Deus sobre a tua vida e que a graça do Senhor esteja sobre a minha vida, sobre a tua vida, amém? Está conosco a minha amiga Érica Casanova, a Mirna Figueiredo, a Suzane, está conosco a Selma lá em Rondon, do Pará. Nós estamos aqui com algumas pessoas, a Glauciane já no Jobim, Eliane Modas. Que Deus já venha te abençoar, te trazer graça sobre a tua vida. O Salomão está conosco também. Que Deus abençoe a tua vida, Salomão. Obrigado por ter levado os pães da campanha. Desde já que Deus te abençoe e te prospere. A Karina Leitão lá em Fortaleza. Que Deus abençoe a tua vida também. Seja cheia da graça, do poder, da unção. A Aldaleia lá em Marabá. Amém? A Catiúça. Desde já que Deus venha nos abençoar, guardar e proteger. Está conosco o seu Nesildo, a Dona Maria Felenina. Que Deus abençoe a todos. Que a graça de Deus esteja sobre as nossas vidas para nos guardar, para nos proteger. Jaqueline Nayara, lá em Santa Catarina. O Gleidson também está conosco. O Estúdio Mega Ré, lá em Rondon também. Que Deus nos abençoe, que a paz de Cristo reine no nosso coração. E que nesse segundo elo de campanha o Senhor possa falar no meu e no teu coração. Talvez não aquilo que você queira ouvir, mas aquilo que Ele preparou. Eu estava meditando ainda há pouco, eu estava orando. Acho que eu estou até com o rosto inchado, que no meu devocional de ainda há pouco eu chorei muito, né? Porque às vezes o Senhor nos toma nesse sentido motivacional, mas às vezes a gente quer que Deus fale o que nós queremos ouvir. Nem sempre Deus, Ele quer trazer uma palavra que venha massagear o nosso ego, mas o Senhor, Ele tem a direção, Ele sabe tudo e todas as coisas, e que desde já o Senhor venha nos abençoar. A Narlene, que está com a gente também, eu acho que é a primeira vez da Narlene nessa live de oração, que desde já o Senhor te abençoe, que traga graça para a tua vida, que traga a paz de Cristo e a misericórdia do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, Marlene. A Marlene também é Rondon do Pará, né, Marlene? Que Deus abençoe, que Deus derrame graça, poder, autoridade nesta noite para nós falarmos da palavra de Deus, amém? Eu sei que Deus já preparou muitas coisas para mim e para você. Estou esperando mais algumas pessoas entrarem para a gente fazer o nosso momento de oração e irmos para a palavra de Deus, aquilo que o Senhor preparou para o meu e teu coração nessa noite. Desde já eu já quero liberar uma palavra profética para a tua vida. O mês de janeiro ainda nem começou para você. Sabe por quê? O mês de janeiro ainda nem começou para você, porque hoje o Senhor está liberando nos céus e na terra uma bênção sem medida para a tua vida. E hoje eu quero falar de uma bênção financeira. O Senhor vai liberar bênçãos financeiras em vidas aqui nessa noite. Você que está passando pelo momento difícil, um momento de dificuldade financeira, o Senhor tem bênção para você nessa noite. Que o Senhor abra os tesouros dos céus. Que o Senhor abra as janelas do céu, já derrame sobre a vida da Valéria Silva, da Edilene Araújo. Que o Senhor já venha derramar sobre a tua vida, da Cleidinha, da Narlene, da Liliane Moraes, pastora Liliane que está conosco, muito preciosa. Que Deus abençoe a sua vida também. Mas eu já quero liberar uma palavra profética. A palavra de Deus em 2 Crônicas 20:20 vem dizendo: creia nos profetas e prosperarei. Então a palavra que eu libero hoje sobre a tua vida é essa. Números 20:20. A palavra que eu estou liberando, que há uma unção de prosperidade sendo derramada. E eu quero testemunhar, e você vai testemunhar também. Assim como eu estou crendo, eu quero que você creia que antes que essa semana acabe,
eu vou ouvir testemunho aqui que Deus vai abençoar, que Deus vai abrir porta, que Deus vai abençoar a nossa vida financeira. Eu vejo Deus tirando impedimento, eu vejo Deus tirando atrapalho, eu vejo Deus lembrando pessoas que te devem e vão te pagar, eu vejo Deus dando recurso para você, entregando nas tuas mãos uma bênção financeira. Tu crê? Então toma posse dessa palavra, porque Números 20:20, creia nos profetas e prosperarei. Eu já ia dar início à oração, mas eu vi o Senhor liberando essa promessa hoje para minha vida e tua vida, e eu creio e eu vou testemunhar, assim como você também vai testemunhar, que Deus fez, que Deus abençoou, que Deus entregou e que nós recebemos da parte de Deus as bênçãos dos céus e da terra. Amém? Tu crê? Então toma posse e você vai dar testemunho, declara isso. Eu vou testemunhar essa vitória, eu vou testemunhar essa bênção, que antes que a semana acabe, o Senhor já vai estar te entregando essa bênção profética para a tua vida hoje. Aquilo que estava preso, aquilo que estava amarrado, aquilo que o inimigo usurpou, aquilo que o inimigo roubou, o Senhor está devolvendo, e Ele vai devolver em porção dobrada para minha vida, para a tua vida. Tu crê? Então toma posse dessa palavra, que ela é profética para a tua vida. Amém? Mas vamos orar para que Deus venha falar conosco por meio da palavra, que a palavra seja ministrada no nosso coração, e que nós possamos nessa noite receber aquilo que é alimento, aquilo que é espiritual para a minha vida, aquilo que é espiritual para a tua vida, que é a palavra de Deus que nos sustenta, que nos abençoa e que derrama do seu poder e da sua graça. Amém? Fecha teus olhos e vamos falar com o Senhor agora em oração. Amém? Coloca a mão sobre a altura do teu coração. Fecha teus olhos agora e só ouça aquilo que o Senhor tem para falar por meio da oração. Ontem nós já fizemos o voto, nós já fizemos o propósito da nossa semana de oração. Então só confirma agora o teu milagre. Só confirma agora a tua bênção. O Deus da provisão, o Jeová Jirê, Ele está abrindo os tesouros do céu. Eu volto a repetir. O Senhor está falando contigo, o Senhor está falando comigo. Ele está dizendo para mim e para você que Ele abre os tesouros dos céus para que nós sejamos abençoados. Amém? Toma posse? Então fecha teus olhos, coloca a mão sobre a altura do teu coração e vamos orar ao Senhor para que o Senhor venha nos abençoar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te apresentamos, Senhor, nesta noite, o segundo elo desta campanha de oração. E, Pai, colocamos diante de Ti cada vida que está aliançada nesse propósito. Cada pessoa, Senhor, que entrou e se aliançou nessa campanha. Que eles venham receber, que eles venham colher, que eles venham ter um ano de colheita. Que o mês de janeiro seja um janeiro que ainda tenha provisão, que ainda tenha prosperidade, que eles venham crer na glória e na bênção de Deus sobre a vida deles. Pai, eu te peço agora que tu venha derramar sobre nós as bênçãos dos céus, da terra, que nós possamos, Senhor, nesta noite, trazer, Senhor, a palavra profética para a nossa vida, que a tua palavra venha ser alimento para o nosso espírito, que a tua palavra, enquanto estiver sendo pregada, ministrada, ela seja a cura do enfermo, que ela seja a libertação do cativo, que ela seja a provisão do necessitado, que ela seja a salvação do perdido, que a tua palavra nesta noite venha trazer respostas e sinais para que nós possamos viver os teus projetos e os teus sonhos. E tudo aquilo que o Senhor tem para nos entregar, que nós possamos receber nessa noite para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo de Deus. Coloca a mão na posição de receber. Coloca a mão na posição de receber agora. O anjo do Senhor está indo tocar. Tem pessoas que a mão vai esquentar agora. Tem pessoas que a mão vai mexer agora. Se a tua mão mexer, repreenda toda a corrente, toda a algema que está prendendo a tua vida financeira. Tem mão que vai esquentar, tu diz, eu tomo posse, eu recebo. Tu crê? Então coloca a tua mão na posição de receber e vamos fazer essa oração. O Senhor ministrou no meu coração essa oração. Tem mão que vai esquentar, tem mão que vai mexer muito. Se a tua mão mexer muito, tu vai dizer toda a algema, toda a corrente seja quebrada da minha vida financeira. E se a tua mão esquentar, você vai dizer, eu tomo posse agora do que o Senhor vai me entregar nas minhas mãos, amém? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Tu és o Deus de perto, Tu és o Deus de longe.
E eu abençoo o Senhor agora te pedindo, Senhor, uma bênção. Aonde tiver pessoas algemadas que estão ouvindo essa live agora, aonde tiver pessoas aprisionadas, Senhor, na vida financeira, aonde houver um demônio chamado tranca-rua, trancando, Senhor, as finanças desse homem, desta mulher, que as algemas venham quebrar, que as correntes venham quebrar, mas que toda a prisão, todo elo, toda a corrente sobre a vida financeira caia por terra. Agora, anjo do Senhor, toca na mão daquele que nesta noite ainda vai testemunhar no amanhecer do novo dia milagre, Senhor, na sua vida financeira. Começa a tocar agora esquentando mãos. Começa a receber o toque do Espírito aí aonde tu está. Senhor, confirma a bênção. Confirma, Senhor, na palma das mãos deles. Aqueles que receberam, aqueles que estão crendo, aqueles que irão tomar posse, meu Pai. Que eles possam testemunhar para a glória do teu nome, pois assim nós oramos e tomamos posse em nome de Jesus, amém? Quantos creem nessa palavra? Quantos tiveram a sua mão em movimento? Quantos a sua mão esquentou? Você pode testemunhar isso aconteceu? Porque se isso aconteceu, Deus já quebrou corrente algemas. Deus tirou a trava, um demônio chamado tranca-rua que trancava as tuas finanças, e Deus também deu na mão de alguns aqui provisão ainda para amanhã, em nome de Jesus, amém? A mão de alguém esquentou aí, eu quero já profetizar essa vitória. Se a mão de alguém mexeu aí, eu já quero declarar contigo que essas algemas foram quebradas, amém? Glória a Deus. Não, ninguém quer testemunhar do que aconteceu, amém? Então toma posse e recebe em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Mas abra a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 11. Quando eu meditava pouco, eu estava... Glória a Deus, Selma. Se esquentou, toma posse e recebe. Selma, irmão, toma posse e recebe. Ediane, toma posse e recebe. Muita gente aqui confirmando a bênção de Deus. Glória a Deus. Olha, essa pegou até fogo. Amém. Glória a Deus. O Senhor, Ele está conosco, amado. O Espírito de Deus que está aqui é o mesmo que está aí te entregando a tua vitória. E eu creio que quando o Senhor coloca palavras na minha boca para me fazer esse tipo de oração, é porque Ele já liberou no mundo espiritual para a tua vida. Eu não sento aqui para brincar de fazer live, nem para ser blogueira. Eu estou aqui porque o Senhor determinou, como disse Jesus, não estou aqui porque... Não venho aqui porque eu quero, mas porque o Pai me enviou, amém? Toma posse também, Narlene. Toma posse, toma posse, toma posse, toma posse. Diga, eu recebo. Eu senti um peso. Quem foi que sentiu, Ana? Você que sentiu um peso é porque há um impedimento. Sabe, Ana, quando a gente sente esse peso, é quando há uma grande muralha interferindo na tua vida espiritual. Fecha teu olho aí, Ana. Em nome de Jesus, meu Pai, eu oro agora pela vida da Ana. Que toda essa muralha, todo esse impedimento, todo esse peso que impede dela viver as bênçãos financeiras sobre a vida dela, caia por terra agora, em nome de Jesus, amém? Toma posse e recebe para a glória de Deus, amém? Pai, seja convosco, com todos que estão aqui. Mas vamos para a palavra de... Eu ganhei esse bombom desde ontem, tá aqui. Eu olho pro bombom, não, né? A força aqui de não comer é maior, amém? Amém? Mateus capítulo 11, tá? Versículo 28. A palavra do Senhor é muito conhecida nessa noite. Ana Lúcia Moreira, que Deus abençoe sua vida. A palavra do Senhor é muito forte nessa noite, porque não é aquilo que nós queremos ouvir, né? Antes de eu descer, por isso que eu cheguei um pouquinho, eu estava num momento de oração, estava meditando na palavra, e tô até com o rosto inchado, porque eu fiz meu devocional hoje antes, depois ontem eu fiquei muito cansada, eu tendo que acordar cedo para ir para a igreja, porque dia de terça, quarta, quinta e sexta, eu tenho que estar 7 horas da manhã na igreja, né? Então eu tô fazendo o devocional agora antes, não depois, senão eu não daria conta amanhã de 7 horas estar. E esse devocional de hoje eu chorava muito, né? Porque o Senhor falou muito comigo nessa palavra e eu quero compartilhar contigo agora. É uma palavra muito conhecida, muitos de nós aqui já ouvimos por diversas vezes, talvez já lemos, mas a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela se renova todo dia, a novo amanhecer na nossa vida.
E Deus tem para falar comigo e contigo através dessa palavra, amém? Diz assim a palavra do Senhor: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A palavra de Deus vem falando para mim, para você, de um convite, né? Um convite que é até quadruplo, porque ele diz: vinde a mim, tu que estás cansado. E quando ele diz: vinde, que eu te darei descanso, que aprendei de mim, porque o Senhor, ele nos chama nessa noite. E para que não é só para um, ele diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, essa palavra, ela traz pra gente um chamado, ela traz pra gente um chamado do Criador, a palavra de Deus nos chamando diretamente, o próprio Senhor falando comigo e contigo nessa passagem, quando o Senhor, ele dá descanso para nossa alma. Ele não só dá descanso para nossa alma, como ele oferece repouso eterno para mim e para você. E ele também nos faz aprender com ele, que é manso, humilde de coração. E ele traz para mim, para você nessa noite, que todos aqueles que vêm até ele descansarão e terão descanso. E ele também nos dá a aprender sobre mansidão, sobre humildade, para a gente aprender com ele, que é um exemplo para mim e para você. Mas a palavra de Deus que eu tenho para falar para você, segundo o que lemos, não tente ser forte o tempo todo. Não, eu vou repetir novamente. Não tente ser forte o tempo todo. Então declara isso para você, Carla. Declara com o teu nome. Se você puder, deixa isso registrado. Coloca aí, Lúcia. Não tente ser forte o tempo todo. Valéria, não tente ser forte o tempo todo. Porque na realidade nós tentamos ser forte o tempo todo. E às vezes nós, por sermos assim, termos esse tipo de atitude, de querermos ser forte o tempo todo, isso exige muitas vezes um esgotamento emocional. Por que nos traz um esgotamento emocional? Quando eu e você, quando nós buscamos ser forte o tempo todo, a gente está lutando, a gente fica lutando, se doando o tempo todo, enquanto a nossa alma muitas vezes está gritando. Então, não tente você ser forte o tempo todo, para que você não venha a ter um esgotamento emocional. Às vezes a gente se doa tanto, a gente se dedica tanto, a gente se entrega tanto o tempo todo, e quanto a gente adoece, a nossa alma cansa, porque as batalhas espirituais, as guerras espirituais, elas têm nos enfadigado, elas têm nos cansado, e traz um esgotamento, às vezes físico, emocional até. E me faz lembrar agora, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 23, versículo 5, quando ele diz assim, esteja bem em tudo, não é? E aí a gente pensa que estar bem em tudo é ter dinheiro, é ter carro, é ter mansão, posição, status. Eu não estou fazendo apologia contra isso. Não é que você não possa ter tudo. Nós podemos. Mas quando ele diz que nós estejamos bem em tudo, corpo, alma e espírito. E muitas vezes, por a gente tentar ser forte o tempo todo, nós às vezes entramos num esgotamento emocional, num sobrecarregados de forma espiritual, ao ponto da nossa alma chegar a gritar por socorro. Como o próprio salmista Davi, ele declara nos salmos: ô minha alma, porque tu tá abatida, ô a minha alma, porque tu estás oprimida, porque tu estás... Então, amados, a palavra para mim e para você hoje é que nós não venhamos tentar ser forte o tempo todo. Embora a palavra de Deus diz
Diga ao fraco, eu sou forte. Mas o Senhor nos alerta nessa noite. Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Entenda que lutar, às vezes, sozinho, nos sobrecarrega. E socorrer enquanto tudo dentro de você quer chorar e tá triste, porque às vezes essa tristeza é um trabalhar invisível e pesado que às vezes a gente não tá se apercebendo por tentar ser forte o tempo todo. Por isso o Senhor vos chama, vinde a mim, você que está sobrecarregado, vinde a mim que você que está cansado, aprenda de mim, porque eu sou humilde de coração, achará em mim descanso. Então, às vezes, a gente tenta, a nossa alma às vezes está cansada, sobrecarregada, nós estamos emocionalmente esgotados e às vezes esse trabalhar que a gente tenta todos os dias nesse fato de querer ser forte, dentro de tudo isso a gente não consegue ver o cansaço, a gente não consegue ver o esgotamento, porque é um trabalhar invisível, é um trabalhar que se torna invisível e quando a gente percebe, nós já nos encontramos assim, cansados e sobrecarregados. Mas a palavra do Senhor, ela é tão boa, ela é tão maravilhosa, que Ele vem dizendo para mim e para você, vinde a mim, você que está sobrecarregado, vinde a mim, você que está cansado. Por que, amados? Muitos de nós, às vezes fazemos sonhos, projetos, lutamos, buscamos, e às vezes nós não conseguimos realizar. Mas o Senhor nessa noite, Ele está te chamando para você vir até Ele. Não seja forte achando que a força está em você. Não, a força que nos faz ficar forte é o próprio Senhor. Porque só Ele pode dar descanso. Só Ele pode tirar esse fardo pesado. O jugo dele é suave. Ele diz aqui, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E quantos de nós estamos cansados, esgotados emocionalmente, fisicamente, porque estamos levando um fardo pesado e um jugo pesado demais. E o Senhor não quer isso para mim nem para você. Ele quer que nós venhamos ver nessa noite aquilo que talvez para mim, para você esteja invisível, que nós não estamos conseguindo ver, uma alma cansada, uma alma enfadigada, uma alma sem força, uma alma que grita por socorro. E ele está dizendo, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Entenda que você não precisa carregar esse fardo sozinho. Você não precisa carregar esse peso sozinho. Desabafe, chore, não para o homem, mas para Deus que te chama nesta noite. É nos pés do Senhor que a gente vai encontrar descanso. É nos braços do Senhor que nós vamos ser alcançados. É nos braços do Senhor que vamos ser aliviados. Então Ele está dizendo, vinde a mim, tu que está cansado, tu que está sobrecarregado, vinde a mim, eu vos aliviarei. Entenda que é para o Senhor. Troque esse fardo pesado. Ele tem um fardo leve para você. E nele eu e você iremos encontrar o quê? Descanso. Nós iremos encontrar o quê? Descanso. Se você está cansada, sobrecarregada, sem força, a tua alma está gritando, o Senhor diz, eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e em mim achareis o quê? Descanso para mim e para a tua alma. Olha, Senhor, querendo falar comigo e com você nessa noite. Olha o Senhor dizendo, troca esse fardo pesado, o meu é leve. Tira esse jugo, porque o Senhor quebra todo o jugo, Ele despedaça todo o jugo, Ele despedaça. Nós queremos, às vezes, ser o apoio inabalável. Não é verdade? Quantas vezes nós queremos ser essas pessoas inabaláveis, esse apoio inabalável
para a família, para os amigos, às vezes para os colegas, mesmo quando a nossa alma está exausta. Mas o Senhor está dizendo, por que isso? Se você está precisando, vem a mim, buscai a mim. Sabe por quê? Nós não somos invencíveis. Nós não podemos ser essas pessoas que achamos que somos inabaláveis. Queremos dar jeito em tudo, carregar o fardo de todo mundo, carregar o fardo de todos, carregar o fardo da família, dos amigos, dos colegas, enquanto a nossa alma está exausta. O Senhor está dizendo para mim, para você, vinde a mim. Vinde a mim que eu vos aliviarei. Eu quero trocar esse jugo, eu quero trocar esse fardo, eu quero trocar esse peso que está sobre você. Lutamos tantas batalhas alheias, não é verdade? Às vezes a gente tem mania de se meter até onde não é pra gente entrar. Tem guerras que não é nem pra mim nem pra você, mas a gente quer estar lá, entrando na guerra do outro, na batalha do outro, na peleja do outro, querendo se colocar no lugar do outro. Ei, ele tá te chamando, porque se você parou aqui, ele sabe que a tua alma tá cansada, sobrecarregada. Ele sabe que nós precisamos desse alívio, desse refrigério, para que a gente possa continuar assim, dando apoio à família, para que a gente possa assim ajudar os amigos, os colegas. Mas para isso, eu e você temos que estar bem. Para isso, eu e você temos que estar com o fardo leve, o jugo suave e a alma aliviada, porque a gente só dá o que tem. E se eu não estou bem, como é que eu vou dar para o outro aquilo que eu não tenho? Como é que eu quero ser inabalável, cuidar do problema do outro, entrar na brecha do outro, entrar no problema do outro, se eu não estou bem? Então o Senhor está falando com pessoas aqui, como Ele já falou comigo. Ei, vinde a mim, para de carregar esse fardo, para de querer ser inabalável, para de querer resolver o problema de todo mundo. E deixa eu falar aqui para algumas pessoas. Não entre em guerra e batalha que não é sua. Não é para você pagar preço, às vezes, pela guerra e batalha do outro. Para isso o Senhor está dizendo, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Ele não está dizendo só para a Selma, ele não está dizendo só para a Catiúcia, ele não está dizendo só para a Lúcia Moreira, ele não está dizendo só para a Valéria. Ele está falando para todos, vinde a mim. Então, se é para ir até ele, para de carregar o fardo do outro, carregar o fardo do outro. Então entenda nessa noite que às vezes nós queremos estar inabalável, sendo que a nossa alma está exausta. Nós às vezes estamos esgotados emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. E ele está dizendo, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Deixa eu falar para você. Nós lutamos muitas batalhas, sim, todos os dias. As nossas, e além de lutarmos as nossas, nós ainda queremos dar conta das batalhas dos outros. Só que deixa eu falar algo para você. Nós temos limite. E às vezes a gente se coloca como se nós fôssemos ilimitados. A gente tem um limite, um momento da gente conseguir entender que nós precisamos. E às vezes, amados, nós colocamos um sorriso no rosto, estamos rindo, sorrindo, por fora, mas por dentro nós estamos totalmente esgotados. Quantas pessoas estão fingindo? Quantas pessoas estão botando uma máscara de Mulher Maravilha, de super-homem? Porque não? Porque eu sou isso, porque... Não existe isso. Se a palavra está dizendo, vinde a mim, tu que está cansado e sobrecarregado, é porque não tem ninguém com essa potencialidade de não ter momentos que nos sentimos assim, esgotados, cansados e exaustos. Entenda que às vezes é necessário a gente entender isso. E às vezes a pessoa coloca um sorriso no rosto, por fora tá tudo muito bem, mas por dentro só Deus sabe, só Deus conhece, só Deus sabe como essa pessoa se encontra. Por fora está tudo bem, mas por dentro essa pessoa está precisando de ajuda. E o Senhor está dizendo, vinde a mim que eu vos aliviarei. Fingindo que tem uma força inabalável, fingindo que
aquela pessoa intocada, né? Aquela pessoa que não passa luta, aquela pessoa que não passa vale, aquela pessoa que não passa batalha. Ei, não adoeça no silêncio, não. Não adoeça. Não precisa tu vir falar pra mim a tua luta, nem a tua guerra, nem a tua batalha. Ele tá dizendo, vinde a mim. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Vos aliviarei. Essa é a palavra para mim e para você. Não consuma energia para fazer com rachaduras internas que afastem de nós mesmos aquilo que é de Deus. Então não adianta a gente nos consumirmos, gastarmos energia achando que somos fortes, inabaláveis, que podemos todas as coisas. Ser forte é... Como é que eu posso falar? Ser forte é continuamente não é uma virtude. Ser forte é a gente todo o tempo buscar em Deus para que a gente tenha se manter, para que a gente possa se manter continuamente tendo essa força de vontade de estar na presença dele. É uma armadilha a gente querer roubar a nossa paz interior e buscando, achando que podemos tudo. E quando a gente acha que pode tudo, a gente acaba roubando essa paz que nós deveríamos ter. Essa autenticidade que é a paz de Cristo, que só Ele pode nos dar. Uma paz que excede todo entendimento, onde a gente não vai encontrar em outro lugar, a não ser nele, a não ser com Ele. Então, essa palavra é para mim e para você. Talvez você esteja esgotado fisicamente, espiritualmente. Talvez você parou aqui nessa noite e está esgotado emocionalmente, ou fisicamente, ou espiritualmente. Mas o Senhor, Ele quer nos curar nessa noite. Ele quer reconhecer e quer que nós venhamos reconhecer esse limite que às vezes nós estamos nos sentindo fraco. Esse limite que não é uma fraqueza, mas é a gente reconhecer primeiramente que nós precisamos ser curados para que possamos curar outros. Nós precisamos estar forte e resiliente para que nós possamos ajudar aqueles que estão também passando por esse problema. E quem é que nos sara? Quem é que nos cura? Quem é que nos dá a paz que excede todo o entendimento? A não ser o próprio Senhor. Por isso ele está dizendo, vinde a mim, tu que estás cansado, sobrecarregado, eu vos aliviarei. Então entenda que a liberdade de estarmos livres, a liberdade de ser vulnerável a um esgotamento físico, emocional e espiritual. Nós não precisamos carregar o mundo sozinho. Nós não precisamos carregar tudo sozinho. E é dizer está tudo bem, dizer hoje está tudo bem. Não, amados. Nós temos que reconhecer as nossas fragilidades. Nós temos que reconhecer que muitas vezes nós estamos vulneráveis e entender que às vezes é preciso a gente dizer, Senhor, eu não consigo. Se tu não estiver comigo, eu não vou conseguir. Se o Senhor não for comigo, eu não vou conseguir. Porque sozinho, eu e você não iremos conseguir nada. Então não tente ser forte o tempo todo. Você vai conseguir. Mas se você entregar para Ele esse fardo e esse jugo, que Ele possa trocar de mim e de você esse fardo pesado para nos dar um fardo leve, um jugo suave. Entenda que está tudo bem. Às vezes a gente diz que está tudo bem, quando que a nossa vontade é de chorar, quando que a nossa vontade é de desabafar, quando a nossa vontade é de pedir ajuda. Essa é a realidade. Se nós fôssemos sinceros com nós mesmos, nós saberíamos que muitas vezes nem tudo está tudo bem. Nós não somos nem sunamita, meu irmão. Eu digo que existe dois tipos de mulheres, dois tipos de pessoas. Existe as sunamitas e existe as anas. A sunamita, o filho estava morto. O filho morreu. Todo mundo pergunta, sunamita, vai tudo bem, vai tudo bem. Estava tudo bem com essa mulher? Claro que não estava. O filho dela estava morto. Como é que uma pessoa pode dizer vai tudo bem?
coloca uma força quando que a vontade é de chorar, de desabafar e pedir ajuda. Só que essa mulher, ela vai pedir ajuda para a pessoa certa. A Ana não. A Ana já é o tipo de mulher que reconhece que precisa ajuda, reconhece que está amargurada, reconhece que está chorando mesmo e não coloca essa máscara de supermulher. Entenda que às vezes a nossa vontade é de chorar, de desabafar, de pedir ajuda. Não é de dizer que está tudo bem. Porque nem sempre está tudo bem. Nem sempre está do jeito que nós queremos. Mas nós precisamos o quê? Não achar que estamos sozinhos. E pedir ajuda a quem? A Deus. Ele está dizendo, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. E às vezes a gente tem ido em outros lugares. A vulnerabilidade não é derrota. Ter essa vulnerabilidade, reconhecer que nós precisamos de ajuda, não simboliza derrota e nem derrotismo. Sabe? Eu fico triste quando eu vejo um pregador pregando só palavras triunfalistas, como se não tivesse luta, como se não tivesse problema, como se você não fosse enfrentar vales, como se você não fosse ter momentos como esse aqui. Ele está dizendo, vinde a mim. Tu que está cansado e sobrecarregado. Ah, porque você pode, você consegue, você vai ter. Sim, mas nós temos que entender que tem momentos da nossa vida que nós precisamos chorar sim, que nós precisamos desabafar sim, pedir socorro sim. A vulnerabilidade não é sinal de derrota. Mostra para mim, para você, que nós dependemos de uma força maior que não é a minha nem a sua, mas é a que vem de Deus, porque é Ele que nos mantém de pé, é Ele que nos mantém vivo, é Ele que levanta o oprimido, é Ele que dá força ao abatido, é Ele que ajuda o necessitado, é Ele que é a nossa fortaleza, é Ele que é o nosso socorro, é Ele que vem para aqueles que reconhecem que estão vulneráveis, para aqueles que reconhecem que precisam da sua ajuda porque estão esgotados fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Então, às vezes, amados, tem pessoas que pregam que você... não, vá ser sincero com Deus. Pregar triunfalismo nem sempre é a solução para aquele que está abatido, cansado, sobrecarregado. Porque nós não devemos frustrar ninguém. O Senhor está dizendo, vinde a mim, tu que está cansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei. Porque Ele reconhece que vai ter momento das nossas vidas que nós vamos precisar sim de estar no ombro, de estar nos braços do Senhor, de dizer, Senhor, eu estou fraca, de dizer, Senhor, eu não consigo, Senhor, eu estou triste, Senhor, eu estou chorando, Senhor, eu estou cansado, Senhor, eu estou enfadigado, Senhor, está pesando, Senhor, está sobrecarregando. Mas às vezes, amado, nós queremos demonstrar que temos uma força, que nada acontece com a gente, quanto que não é verdade. Às vezes a gente está parecendo que somos inabaláveis, mas a nossa alma está gritando por dentro. Então, vulnerabilidade não é sinal de derrota. Não é que você não tenha Deus, nem que você não creia em Deus, nem que você não tenha fé, mas é você demonstrar para Deus que tem momentos que, se não for Deus na nossa vida, nós não iremos prosseguir, nós não iremos caminhar, porque nos sentimos sim carregados, sobrecarregados, cansados, enfadigados. As batalhas nos cansam e nos enfadigam, e nós precisamos entender que quando nós permitimos que os outros vejam as nossas fraquezas, nós abrimos espaço para as conexões reais de apoio genuíno. Agora, é claro que quando eu falo que quando nós permitimos que outras pessoas vejam as nossas fragilidades e que nós venhamos abrir espaço para que essas pessoas sejam em conexão de Deus, apoio de Deus para a nossa vida, pessoas o que? Genuína, é porque às vezes é necessário a gente compartilhar com alguém aquilo que está nos consumindo aquilo. Por exemplo, hoje eu já chorei muito. Quem me viu no culto hoje, no devocional, eu chorei muito. Muitas vezes, às vezes, as pessoas não entendem. Hoje eu precisei de um apoio de uma pessoa que fosse ali genuína, uma pessoa que eu pudesse mostrar as minhas fragilidades, abrir o meu coração, dar espaço para essa conexão, para receber uma palavra. E a missionária Rose está aqui, ela sabe disso porque ela foi a pessoa genuína que me deu uma palavra de consolo, uma palavra de conforto nesse dia. O meu filho, ele está indo embora daqui de Belém, né, para Altamira.
ele foi transferido para lá, vai começar a sua carreira para lá. Então, isso mexeu com as minhas emoções e eu mostrei que eu estava vulnerável. Por quê? Porque eu não sou forte o tempo todo. Então, não tem como a gente ser forte o tempo todo. E aí que o Senhor disse para mim hoje, tu tá cansada, sobrecarregada, vem a mim. E foi o que eu fiz. Eu fui para os pés do Senhor, eu fui chorar, eu fui orar, eu fui entregar a vida dele, pedir proteção para que o Senhor caminhe, que dê tudo certo. Mas é necessário a gente entender que vulnerabilidade não é derrota. E às vezes, porque a gente tem um ministério, às vezes você é pastor, pastora, às vezes você é missionário, missionária, às vezes você tem um cargo, eu não digo só na igreja, mas no teu trabalho, você quer mostrar uma capa de que você não tem sentimentos, de que você não passa por lutas, de que você não vai passar por adversidades, fraquezas. Entenda que vulnerabilidade não é sinal de derrota, não é sinal de que você não tem Deus, não é sinal de que você não está na presença de Deus, não é sinal que você não tenha fé. Mas é você se permitir que outras pessoas vejam sua fraqueza e você possa abrir essas conexões, abrir esse espaço de conexões reais, de pessoas genuínas que possam te dar uma palavra genuína, uma palavra direcionada. Nós precisamos deixar de lado essas máscaras que muitas vezes nós colocamos da força perfeita, não é verdade? Quantas pessoas eu conheço que são inabaláveis, são pessoas invulneráveis, pessoas que estão acima de tudo e todas as coisas, não aceitam serem discipuladas, não aceitam ter essas conexões genuínas, porque se coloca uma máscara da força perfeita. Não existe isso. Não existe isso. Liberte-se disso. Não existe força perfeita. Por isso o Senhor está dizendo, vinde a mim. Tu que está cansado, sobrecarregado, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprenda de mim, porque sou manso e humilde de coração, e em mim achará descanso, e a mim achará alívio para a tua alma. Então vamos nos libertar dessa máscara de força perfeita, porque ela não existe. Ela não existe. Nós precisamos entender isso, que nós não somos fortes o tempo todo. Não temos que parar para provar nada para ninguém. Ah, só é derrotar. Não, não é isso não, amado. As aflições vêm para todos. Vamos parar com essa besteira de achar que só vive na miséria quem quer, só chora quem quer, Não, não é assim. Todos nós passamos várias lutas e cansaços, enfadigados. Nos enfadiga, né? Essas batalhas. Mas o bom em tudo isso é a certeza que a gente tem um Deus que está nos chamando para carregar esse fardo. Que nós temos um Deus, Selma, que ameniza a nossa dor. Que nós temos um Deus que está dizendo, olha, venha até mim, né? Porque eu vos aliviarei. Então, ser humano significa ter dias ruins. A gente ser esse ser humano significa que no mundo nós teremos aflições, passaremos por aflições, e não são poucas, são muitas, e muitas delas nos levarão a cansaço, muitas delas nos levarão a ficarmos enfadigados, desanimados. Mas o Senhor está nos falando, vinde a mim. Está cansado? Está sobrecarregado? Vinde a mim. Nestes momentos, tem que ter entrega. Nesses momentos, a gente tem que ser sincero com Deus. A gente tem que ser sincero e falar a verdade para Deus e tirar essa máscara do poder. Tirar essa máscara de que somos poderosos e que somos fortes o suficiente, que não temos essas fragilidades. Tire essa máscara da força total, que ela não existe. A força total vem de Deus. A força que está em mim e em você é a do Senhor. Tem momentos, sim, que nós vamos precisar ser sinceros com Deus, que nós vamos ter que descobrirmos as nossas fragilidades e mostrarmos verdadeiramente para Deus exatamente aonde estamos frágeis. Mostrar para Deus exatamente as nossas fragilidades. E uma coisa é muito certa, a gente tem que admitir
as nossas fragilidades. A gente tem que admitir que nós precisamos. Porque, às vezes, amado, tem pessoas que têm essa dificuldade de admitir que precisa de ajuda, de admitir que precisa chorar, que precisa de um ombro amigo. A palavra de Deus diz, carregar o fardo um dos outros, orar uns pelos outros. Então, nós precisamos sim abrir essas conexões para que pessoas genuínas possam nos levar a esse alívio. Talvez hoje essa palavra que eu estou trazendo para você seja uma conexão genuína de Deus para aliviar a tua dor, para aliviar o teu cansaço, para tirar esse fardo pesado, para quebrar esse jugo que está aí te sufocando. Então Deus, ele fala comigo, contigo nesta noite. Nós precisamos ser verdadeiros com Ele, nós precisamos ser sinceros com Ele. Nós precisamos mostrar exatamente para o Senhor as nossas fragilidades e admitir, Senhor, eu estou frágil. Admitir, Senhor, eu estou fraco. Senhor, eu estou cansado. Senhor, eu estou sobrecarregada. Senhor, eu preciso da tua ajuda. Senhor, sem ti eu não sou ninguém. Sem a tua força eu não vou conseguir. Se o Senhor não me ajudar, eu não vou alcançar, eu não vou fazer, eu não vou conseguir. Admitir que nós precisamos da força dele. Não seja forte o tempo todo, porque você tem momento que você vai cansar e fadigar. Nós precisamos ser sinceros com Deus. Nós precisamos ser sinceros com ele. E ser verdadeiros, Jesus exige que nós venhamos ser fortes, mas que Ele é a nossa força. Por isso Ele diz, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. É o Senhor, não sou eu, não é você. Troca esse fardo pesado. Ele está dizendo, o meu fardo é leve. Troca esse fardo pesado, porque o dele é leve e o seu jugo é suave. Nós só precisamos desenvolver essa fé e entregar nos pés do Senhor todas as nossas fragilidades. É um versículo que eu sempre falo aqui, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Humilhai-vos para Ele, debaixo da poderosa mão de Deus, para que no seu tempo, no tempo oportuno, Ele exalte as nossas cabeças e lançai sobre Ele todas as nossas ansiedades, lançai sobre Ele todas as nossas fragilidades, lançar sobre Ele todo esse esgotamento físico, mental, espiritual. Vai até Ele nessa noite, Ele te chama, vinde a mim, vinde a mim. É nele que nós encontramos descanso, é nele que nós vamos encontrar o alívio, é nele que nós vamos encontrar o refrigério. É isso que Ele veio oferecer para mim e para você nessa madrugada. É isso que Ele veio oferecer para mim e para você que está cansado, sobrecarregado, para você que está levando um fardo pesado, para você que está sob um jugo. Ele oferece a paz que o mundo não dá. Ele oferece a paz que o mundo não entrega. A paz que transcende todas as circunstâncias está sobre Ele. E é essa paz que Ele quer entregar para mim e para você. Não tente ser forte o tempo todo. Permita ser amado na fraqueza, entregando para o Senhor. Aí sim, que a graça de Deus, a verdadeira graça e misericórdia dele, irá restaurar. E nós viveremos a restauração das nossas forças sendo ali restaurada. E a palavra é, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Ele vai aliviar o meu fardo, o teu fardo. E quem pode fazer isso por mim e por você? Somente o Espírito Santo. Então que nessa noite essa palavra possa ficar no teu coração, que essa palavra possa ser refrigério, que essa palavra possa ser alívio, que essa palavra possa mudar a tua história nesta noite, que ela possa ser um divisor de água na tua vida, para que o Senhor venha te abençoar e fazer a tua vida ser totalmente transformada, para que você possa levar esse jugo não sozinha, mas que Ele possa quebrar esse jugo e te dar um fardo leve, e que você possa desfrutar do que Deus já preparou para você, que é bom, que é agradável e que é perfeito. Que essa palavra fique no teu e no meu coração. Eu confesso que essa palavra hoje foi alívio para mim. Obrigada, Rose, por ter sido essa conexão genuína
de me dar as palavras certas para que eu venha entender o propósito também na vida do meu filho e que eu possa deixar ele ir começar a sua vida. Que Deus nos abençoe nessa noite. A gente vai ter um momento de oração agora. Nós vamos consagrar o óleo da unção. Pastora, eu não tenho óleo. Pega o teu óleo corporal. Ah, pastora, eu não tenho óleo corporal. Pega o óleo de panela, porque nós vamos consagrar esse óleo para ser a primeira unção da tua casa. A primeira unção de 2026 dessa live, onde você vai consagrar esse óleo para ungir as portas, os umbrais, os cômodos da tua casa, as camas, os armários, tudo da tua casa. Nós vamos liberar uma palavra profética sobre esse óleo. Pega esse óleo agora. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te pedimos, Senhor, nesta noite, que o Senhor venha ungir cada porção de óleo, Senhor, que encontra na mão dos teus filhos. Que esse óleo venha trazendo a restauração, a cura, a renovação. Que esse óleo venha trazendo a provisão, principalmente, Senhor, a proteção para esse lar, para essa casa, para essa família. Quando esse óleo for usado, Senhor, para ungir as portas, para ungir os cômodos, para ungir os filhos e a família, esse óleo venha ter uma unção poderosa, uma unção abençoadora sobre essa casa, sobre essa família. Pois assim, Pai, nós oramos e consagramos esse óleo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Eu quero orar. Eu vejo que tem muita gente nova aqui e nós vamos fazer uma oração de cura e libertação agora. Tem pessoas que vão vomitar. Tem pessoas que vão ter movimento involuntários. Tem pessoas que vão sentir sonolência. Tem pessoas que vão abrir muito a boca. Tem pessoas que os olhos vão tremer muito, tá? Isso é libertação. Quando os olhos tremem muito, é palavra de maldição sendo quebrada. Sonolência é todo impedimento, atrapalho na vida espiritual. As mãos mexendo são cadeias, prisões de um demônio tranca-rua que tranca as finanças. E na hora da cura, nós vamos orar por cura e pessoas sentirão o Espírito de Deus tocando em áreas do seu corpo. E o vômito é obra de feitiçaria, obra de umbanda sendo desfeita. E o vômito da obra de umbanda é uma baba, tá? Tosse, se você tossir também na hora da oração, é Deus quebrando palavras de maldições e obra de bruxaria, amém? Então vamos orar, é pelo poder da fé. Eu creio que Deus vai operar. O Espírito que está aqui é o Espírito que está aí porque é o mesmo. E Ele vai operar e bradar aí na tua casa com cura, libertação, provisão e quebra de maldições, amém? Fecha teus olhos e fica atenta ao movimento do Espírito, que o Espírito vai fazer. Teve pessoas que já foram visitadas por Ele nessa noite, no início da oração, e vão ser visitadas agora para serem libertas e curadas para a glória de Deus, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro porque eu creio que os sinais seguirão aqueles que estão crendo no Teu nome. Então, Senhor, libera agora sobre o mundo espiritual uma palavra, que aonde quer que esse meu irmão, essa minha irmã esteja, não importa o dia, a hora, o momento, que ela vai estar assistindo, Senhor, essa oração, ouvindo. Mas que o Senhor, nesta noite, venha quebrar o arco e despedaçar a lança. Que o Senhor venha queimar os carros de fogo e as carruagens. Mas que o Senhor venha desfazer toda a obra das trevas, todo o principado, toda a potestade, todo o demônio pago, enviado, lançado, adquirido sobre essa casa, sobre esta família. Eu oro agora, Senhor, que Tu venha quebrar toda a obra de bruxaria, feitiçaria, umbanda, quibanda, magia negra. Que aqueles que, Senhor, que estão acometidos de obra de feitiçaria, de magia negra, Senhor, que comece a botar para fora agora. Que toda essa baba imunda que está dentro, que está presa, Senhor, em nome de Jesus eu estou dando uma ordem. Vai botando para fora agora. Vai vomitando toda essa enfermidade alojada, vinda por bruxaria, feitiçaria, umbanda, quibanda, magia negra. Eu sinto o cheiro de vômito. Tem pessoas que vão vomitar agora no poder e autoridade do nome do Senhor Jesus, botando para fora toda obra de bruxaria, feitiçaria, umbanda, quibanda, magia negra. Em nome de Jesus, eu dou uma ordem agora.
No poder e autoridade do nome do Senhor Jesus, se desfaça agora. Todo ponto firmado, todo trabalho firmado, paga guias, orixás, candomblés, matas virgens, encruzilhada, cemitério, igarapés, Senhor, encruzilhada, alguidar, vai desfazendo agora. Vai botando pra fora agora toda porcaria. Em nome de Jesus eu tô dando uma ordem. Deus quebra algemas, Senhor. Ainda tem pessoas algemadas, acorrentadas, presas espiritualmente. Vai nessa guerra, nessa batalha espiritual, aonde o inimigo está prendendo nos vícios, no álcool, no jogo, aonde o inimigo está prendendo na prostituição, no homossexualismo. O Senhor vai desfazendo agora, vai detonando e destruindo agora toda a obra das trevas. Vai, Senhor, quebrando toda algema, corrente, elo, flagelo. Em nome de Jesus, toda maldição hereditada, herdada, adquirida, lançada, proferida. Vai desfazendo agora, Senhor, dessa geração. Vai desfazendo, Senhor, toda maldição, Senhor. Toda maldição vai quebrando agora em nome de Jesus. Pai, eu também oro agora por cura. Aonde tiver um enfermo me ouvindo agora. A minha fé é a mesma do centurião. Basta que uma palavra seja liberada. Aonde quer que esse meu irmão está ouvindo essa oração agora. Seja no hospital, seja numa UTI, seja, Senhor, no vale de enfermidade, seja na casa, seja na cama. Em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade, toda doença alojada nesse corpo, entre a pele e a carne, entre a carne e os ossos. Em nome de Jesus, eu dou uma ordem agora. Toda doença, todo espírito de enfermidade, todo espírito da morte, eu vejo a morte rondando. Eu dou uma ordem agora. Espírito da morte, bata em retirada. Aquele que tem um parente no hospital, dá um glória a Deus, dá um amém. Porque se você tem um parente no hospital, agora, nesse exato momento, o anjo do Senhor está repreendendo o espírito da morte. Em nome de Jesus, meu Pai, vai dando vida em abundância. Pai, eu oro pela provisão. Aquele que está necessitado, aquele Senhor que está precisando de uma bênção financeira, aquele Senhor que está precisando honrar um compromisso, pagar uma dívida, meu Pai, abre as janelas do céu, derrama sobre ele as bênçãos, sacudida, recalcada e transbordante. O Senhor é o dono da prata e do ouro, o Senhor é dono dos tesouros. Então o Senhor libera nesta noite sobre as nossas vidas a bênção financeira que foi profetizada no início desse elo, que nós possamos testemunhar, que nós possamos glorificar o teu nome e abençoar o nome do Senhor Jesus. Pai amado, abençoa com as bênçãos dos céus e da terra, pois eu já te agradeço, porque tudo aquilo que eu te peço, Senhor, tem feito para a glória do teu nome. Então, Senhor, em nome de Jesus, abençoa meu irmão, abençoa a minha irmã, abençoa a casa do meu irmão, abençoa a casa da minha irmã, em nome de Jesus, amém? Deixa teu nome, deixa o teu pedido de oração. Eu já peguei a caixinha de oração aqui, eu esqueci de falar dela ontem, mas amanhã nós já vamos estar orando pela caixinha de oração e nós vamos estar aqui orando pelo teu pedido. Você que está no Instagram, por favor, só pelo menos aperta esse coraçãozinho aí ao eu finalizar essa live para mim saber que você estava aqui. Porque eu todas as vezes falo e estou sendo repetitiva com isso. Quando se finaliza a live, eu não tenho como botar o teu nome na caixinha de oração, eu não tenho como orar pela tua vida nem pelo teu pedido. Então, quando finalizar, eu não sei por que vocês não fazem isso. Vocês assistem toda a oração e na hora de deixar lá no final o teu pedido de oração, o teu nome, você não deixa. E aí eu não tenho como botar na caixinha de oração. Por quê? Porque quando acabar a live aqui, eu vou pegar o nome de vocês, o pedido de oração de vocês e botar na minha caixinha de oração que eu oro o mês todo, tá bom? Então, desde já, você que tá no Instagram, deixa quando eu finalizar aqui. Eu ainda vou finalizar com outra oração, mas deixa aí. Para você também que tá no Facebook, deixa o teu pedido de oração e nós vamos estar orando amanhã pela caixinha de oração. Amanhã nós vamos estar consagrando o sal grosso, tá? Eu já preparei o meu aqui e amanhã nós vamos botar o sal grosso na oração para a gente vir limpar, purificar o ambiente da nossa casa, amém? Então já prepara o teu sal grosso. Eu vou dar alguns nomes aqui: a Aldaleia, a Leoclice, a Jaqueline, o seu Nesildo, a Rafaela Oliveira, a Glauciane. Deixa eu ver, vai dando o teu nome aqui. Se você for passando aqui, o Senhor mandar eu falar o teu nome. Eu tenho para essas pessoas, eu não lembro mais os nomes que eu falei, tá? Eliane também, a Marlene,
A Narlene também, não é a Marlene, mas a Narlene, a minha amiga Herbalove, né? Que tá aqui hoje. Essas pessoas que eu citei o nome agora, você não vai preparar somente uma porção pequena, tá? Você vai preparar uma porção de sal maior para que você possa tomar um banho com sal grosso, tá? O Senhor tá dando esses nomes aqui para você tomar um banho com sal grosso para limpar toda essa energia negativa, todas essas palavras contrárias sobre a tua vida, amém? Pastor, não lembro mais, eu só sei que eu fui falando os nomes que aqui o Senhor me deu, amém? Glória a Deus. Vamos orar. Eu tô tentando acabar no horário, amados, porque eu tenho compromisso amanhã, 7 da manhã na igreja. E às vezes eu tava indo dormindo muito, não tava nem mais conseguindo dormir, porque às vezes era 4 horas da manhã, eu já ficava com medo de dormir e não acordar pro horário que eu tinha que estar na igreja. Então eu tô tentando acabar no horário, no tempo certo, para que nem eu me canse, nem você, tá bom? Então vamos finalizar esse segundo elo, amanhã o terceiro elo. Convida pessoas, manda aviãozinho para amigos e amigas que precisam ouvir uma palavra, pessoas que estão precisando entrar numa campanha, porque, amado, a gente não consegue nada sem os nossos esforços. Não pense que nem eu e nem você estamos aqui em vão. Eu sempre costumo dizer que eu trabalho para Deus, Deus trabalha para mim. E se o Senhor me colocou para fazer mais um ano de campanha, é porque tem alcançado vidas e não tem sido em vão. Então você não está nesse propósito em vão nem por acaso, nem só para ouvir uma palavra. Você está plantando sementes para você colher. Amém? Vamos orar? Karine Leitão, hoje eu vi o Guigui, sabe, Karine? E o Guigui é o que vende o X-leitão mais gostoso de Belém. Ah, eu tô brincando, eu sempre brinco com isso, né? Não fica sem graça, não. Eu vi o Guigui, eu não sei, o Guigui de vez em quando também assiste essa live. E ele faz um X-leitão, ó, não tem outro. Amém? Vamos orar, encerrar. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, glória a Deus por mais uma noite, por mais um elo dessa campanha. Obrigado pela palavra, Senhor. Nós precisávamos ouvir que nós não somos fortes, nem precisamos ser fortes o tempo todo e nem demonstrar uma máscara de forte, perfeito, que não existe isso. Mas que nós possamos sim mostrar para o Senhor, não é para o homem nem para ninguém, mas mostrar para o Senhor as nossas fragilidades, porque o Senhor nos fortalece, porque o Senhor é a nossa força, e sem o Senhor nós não somos nada. Muito obrigada, Senhor, por essa palavra, muito obrigada porque o Senhor chamou todos nós nessa noite para ir até o Senhor. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é a palavra que o Senhor nos liberou, essa é a palavra que nos abençoou nesta noite e que foi refrigério para minha alma. Eu confesso que o Senhor derramou sobre mim esse azeite, esse óleo, para que eu possa também ter refrigério na minha alma e deixar o meu filho ir na glória e na paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe, aperta o coraçãozinho. Para você que ainda não está no Instagram, segue lá no Instagram, segue no YouTube, e não só no Instagram para Carla Lima, mas eu pedi ontem, eu não vi ninguém se inscrevendo lá no equipe.jeovagirê. É a equipe lá do culto que eu lidero não, porque eu digo que eu não sou líder, eu sou mordomo. Quem lidera é o Jesus, quem a obra é dele, o trabalho é dele. Mas lá você vai poder ver um pouquinho do nosso trabalho que a gente está fazendo nesse horário do culto, amém? Aperta o coraçãozinho, fica na paz de Cristo, boa noite, que Deus te abençoe e até amanhã em nome de